Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 27 de abril de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E a grande informação que a gente tem hoje é sobre um grande ataque israelense aqui em Beirute contra um depósito de armas do Hezbollah aqui na cidade de Beirute, né? Uma consequência bastante séria aqui, parece que atingiram em cheio o depósito de armas aqui. Teve algumas outras operações aqui no sul do Líbano e também aqui na faixa de Gaza, continuam as operações aqui, mas não tem nenhuma grande novidade por aqui, né? No caso lá do Irã, a gente continua tendo aqui muitas consequências da explosão, muita coisa pegando fogo. Os iranianos ainda não conseguiram controlar o fogo ali no porto, o porto está totalmente destruído. Isso vai ser um problema econômico para o Irã e a gente não sabe ainda o que aconteceu no final das contas nessa explosão, não temos ainda essa informação, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por, ao que me parece, o Mao Zedong branco, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente teve aqui algumas operações israelenses aqui em Al-Zawaida, na parte central da faixa de Gaza, dá para ver uma grande explosão aqui. Lembrando que quando você tem filmagens tão bem feitas assim de uma explosão, é porque Israel avisou que iria atingir aquele ponto, então as pessoas já sabiam que havia um ataque ali e conseguem gravar esse tipo de coisa, né? Você pode ver que levantou muita terra isso daqui, essa explosão levantou muito solo, que significa que provavelmente Israel usou um míssil de penetração para explodir algum bunker subterrâneo aqui nessa área, né? Bom, Israel também está fazendo uma operação para recrutar pessoal de inteligência na faixa de Gaza. Eles jogam uma nota de 20 shekel, que não é um valor tão alto assim, uns 50 reais mais ou menos, e com um chip válido, dizendo, olha só, se você entrar em contato com a gente aqui nesse telefone, coisa e tal, quiser ser um informante israelense, você, né, pode ganhar mais, né, pode ganhar mais dinheiro, né? Então, tomara que funcione isso daqui, tomara que dê certo isso daqui, né? Bom, também teve um ataque israelense no sul do Líbano, ali para atingir um terrorista. Esse rapaz aqui foi eliminado no sul do Líbano e foi resolvido o problema, Israel acabou com o cara, né? Ótima notícia. Agora, a grande notícia do dia é essa daqui. Israel fez um aviso de que faria um ataque num prédio aqui no sul do Líbano, né? Tá falando justamente ali naquela vizinhança, aquele bairro do sul do Líbano que é mesmo conhecido por abrigar o pessoal do Hezbollah. Então ele avisou que, ó, vamos destruir esse prédio aqui, porque a gente sabe que tem um depósito de armas do Hezbollah nesse prédio aqui. E do lado tem uma feira, uma grande barraca que o Hezbollah fez de comemoração da vitória, né? Acordo para eles é vitória. Então, no final das contas, foi tudo destruído nisso daqui. Impressionante aqui, esse aqui é o momento em que foi a explosão, né? Dá para ver aqui o ponto em que chegaram os mísseis israelenses, e você vê mais uma vez também muita coisa levantando, né? Muita coisa subindo, é sinal de que terra foi jogada para o alto, aqui, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o pedaço da tal essas coisas aqui é o pedaço da lona. A lona jogou pro alto, mas você pode ver também que teve outros pedaços ali mostrando que foi um míssil que atingiu, que foi fundo na terra, né? Deve ter coisa no subterrâneo aqui. Aqui uma outra imagem da mesma explosão, é o mesmo caso aqui, né? Mostrando aqui essa explosão em Beirute, foi sem dúvida alguma uma explosão muito grande. Isso daqui é o pessoal que estava esperando a explosão, já está marcando, aí, ó, aí chegou, né? Estavam esperando e chegou a explosão aí, ó. São apoiadores do Hezbollah, então estão gritando que não sei o que lá e coisa e tal, chateados, né, muito chateados, mas não percebem que o Israel poderia ter feito até melhor, né, poderia não ter avisado ninguém e feito esse ataque. Esse pessoal provavelmente teria sido já eliminado, né? Enfim, aqui tem mais imagens mostrando aqui a tal da barraca da vitória, né, o pavilhão da vitória, não sei que lá, tenda da vitória em Danié, Darrié, que é esse subúrbio de Beirute em que tem muita coisa do Hezbollah por ali. E como é que ficou depois? A tenda foi eliminada, mas mais do que isso também o prédio ao lado ali onde ficam os mísseis também foi destruído, né? Os mísseis de precisão do Hezbollah agora se foram, e isso aqui é o que mostra depois do ataque. Dá para ver que está pegando fogo com muita força aqui, é sinal de que tem muito combustível de foguete, muita coisa de foguete ali em Beirute, né?
Aqui uma outra imagem mostrando aqui que as forças israelenses confirmam a destruição do prédio em Beirute, que continha armas do Hezbollah em grande número. Então, excelente notícia isso daqui, muito justo esse ataque, né? Bom, outro ponto de interesse para a gente tem a ver aqui com o Irã, mais uma vez, o caso aqui do porto de Bandar Abbas, né, em que teve a explosão ontem, a gente já falou sobre isso. Aqui é a área da explosão, várias coisas pegando fogo por aqui. Eu não vou repetir a questão da explosão, né, mas dá para ver realmente aqui enorme, né, a coluna de fumaça que surgiu aqui. A explosão aconteceu no mesmo lugar em que mísseis balísticos, combustível de mísseis balísticos que chegou da China, estava sendo armazenado, né? Então, como a gente tinha falado, isso pareceu um incêndio de óxido nitroso, né? Que é um material que é usado também para fertilizante, coisa e tal, e foi o caso lá do Porto do Líbano, mas aparentemente isso também pode ser usado para foguete, para combustível de foguete, tá? Então, assim, pode ser que tenha sido exatamente isso que explodiu ali, né? O fogo continuou espalhando, tá, ao longo do dia de hoje, na noite de ontem para hoje. Neste momento, ainda os bombeiros do Irã não conseguiram controlar o fogo, muita coisa inflamável ali. Incêndio químico realmente não é uma coisa fácil de você controlar, porque, né, não adianta jogar água, por exemplo. Se você joga água, a química sobe, fica em cima da água, continua pegando fogo do mesmo jeito. A água não resolve o problema de fogo químico, né? Então todo o porto foi desligado e está pegando fogo, não tem muito o que fazer aqui, né? Infelizmente agora a gente já tem a informação de que 40 pessoas foram já decretadas como mortas, os feridos são mais de 1.100 a essa altura e ainda tem um monte de gente desaparecida. Isso aqui ainda não são números finais, realmente foi uma tragédia muito grande, muita gente morrendo nessa coisa aqui, né? E continuam, mesmo depois que os iranianos conseguiram controlar alguns pedaços do porto, ali continuam as explosões secundárias, né? Porque, de novo, deve ter muita coisa, muita arma, muito míssil, muito combustível ali. Basta o fogo chegar perto de uma desses outros containers com alguma coisa perigosa e o fogo recomeça. Então continua uma situação muito crítica lá. A gente tem aqui a imagem de hoje cedo do que você vê ali no porto, né? E dá para ver aqui, ó, verdadeiras crateras se formaram aqui. Isso aqui, essa explosão aqui foi explosão muito grande mesmo, é de explosivo isso aqui, não é de coisa pegando fogo. Pegar fogo não causa cratera, né? Para ter uma cratera desse tamanho aqui, isso aqui foi explosão grande, muita quantidade de explosivo mesmo, né? Ou seja, uma visão realmente aí que de inferno completo, né? E continuam as explosões secundárias no porto do Irã nesse momento, né? O pessoal está até brincando aqui, quem sabe Israel não pode ajudar o Irã a controlar esse incêndio, né? O Netanyahu ontem falou que não tem nada a ver com isso, que não foi uma ação israelense o que aconteceu no porto do Irã, mas que ele fica muito satisfeito que as pessoas estejam questionando, né? Estejam colocando ele como suspeito no final das contas. Sim, Israel tem capacidade de fazer esse tipo de coisa, mas segundo ele não foi Israel que fez isso daí. O mais provável é que a culpa seja da incompetência dos mulá mesmo, lá dos religiosos iranianos, que, como tudo quanto é idiota esquerdista, acaba sendo extremamente burro, né? E aí acabam tendo esse tipo de problema. É um problema comum em todo o eixo do mal, né? O Irã, a Rússia, coisa e tal. Tem um monte de incêndio na Rússia. Por quê? Simplesmente porque o pessoal não presta atenção, não está preocupado com as coisas, né? Enfim, o Instituto para o Estudo da Guerra também não traz nenhuma novidade aqui, fala sobre as conversas de alto nível entre Estados Unidos e Irã, mas a verdade é que isso está enrolando, e parece que não estamos chegando em lugar nenhum. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.